Boa noite a todos, eu me chamo Priscila Freitas, eu faço parte do Centro Espírita Passos de Luz e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo e na reunião pública de hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 2, intitulado de Meu Reino Não É Deste Mundo. Antes de nós darmos início à explanação, nós vamos ler a mensagem e logo após faremos a prece inicial. A mensagem que eu escolhi para hoje se intitula O Amor é Ciência de Sublimação para Deus. E ela se inicia dizendo o seguinte: o amor é ciência de sublimação para Deus, e a felicidade para crescer deve dividir-se. Não há ruptura de laços entre os que se amam, no infinito do espaço e na eternidade do tempo. As almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons com a humanidade inteira. Não existindo limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. Essa mensagem é de Emmanuel. Nesse momento, eu convido a todos para fazermos a prece inicial. Aos que se sentirem à vontade, nós fechamos os olhos para melhor concentração. Então, nesse momento, agradecemos a Deus a oportunidade bendita da vida. Agradecemos a oportunidade de estarmos hoje falando a respeito do Evangelho de Jesus. Pedimos que Maria de Nazaré, que Mãe Zeferina, adentre no lar de todos os irmãos que estão assistindo esta reunião pública, que os seus lares sejam banhados de muita luz, de muito amor, de muita harmonia, que todos possam ser auxiliados nas suas necessidades mais íntimas e que o amor de Deus resplandeça por hoje e por todo sempre em nossos corações. Que assim seja. Bom, dando início à explanação do capítulo, nós vamos começar fazendo uma breve leitura do Evangelho de São João, alguns versículos, certo? Ele disse o seguinte: disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? E Jesus respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. O capítulo 2 inicia já com essa citação de São João. Pilatos o indaga, o pergunta se ele é rei. E ele diz que o seu reino, não pertence a esse mundo. Então, o capítulo 2, ele se preocupa em explicar essa afirmação de Jesus. O primeiro tópico é intitulado de Vida Futura. Jesus, ele quer nos ensinar que a vida futura, ela deve ser a fonte de maior preocupação do homem na Terra. Ou seja, a nossa maior preocupação deveria ser a vida futura e não a vida terrestre somente. E bem no início do capítulo, ele já nos diz o seguinte, que somente com a fé na vida futura, nós podemos justificar muitas anomalias que ocorrem aqui na vida terrestre. Muitos fatos que não se explicam, que não conseguem se compreender a justiça e o amor de Deus, se nós não observarmos a nossa vida e a vida de todos os habitantes do planeta Terra nessa visão de futuro, certo? Então, no início do capítulo, ele diz o seguinte, que todas as máximas de Jesus conduzem a esse princípio, que nós devemos nos preocupar com a vida futura, não apenas com o presente. O que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que o Evangelho quer nos dizer com isso? Que eu não devo mais me preocupar com a vida presente, que ela não é importante de forma alguma.
O que o Evangelho nos traz é que o alvo das nossas preocupações deve ser quais ações eu estou praticando na vida atual que vão enriquecer a minha vida futura. E continuando no primeiro tópico, sobre a vida futura, ele diz o seguinte, que Jesus veio lhe revelar que há um outro mundo onde a vida segue o seu curso, e esse mundo que ele promete a todos aqueles que seguem, que observam os seus mandamentos. Esse mundo é o seu reino, e nele que as pessoas justas, que os justos encontrarão recompensas. Então, o primeiro tópico, a vida futura, ele já nos dá bastante conteúdo para nós falarmos a respeito. Primeiramente, essa vida futura, ela ainda nos traz uma ideia meio vaga se nós olharmos fora do olhar da doutrina espírita. A vida futura é como se fosse algo que literalmente eu não consigo visualizar sem esse olhar da doutrina espírita. Eu sei que um dia esse ciclo que nós nascemos e vamos desencarnar, vamos morrer, vai chegar ao fim. Mas e depois disso? O que eu fiz de mal aqui na Terra vai ficar por isso mesmo? O que eu fiz de bem por aqui, será que eu vou ter alguma recompensa? Onde eu vou ter essa recompensa? Será que eu devo fazer o bem só visando essa recompensa? Ou simplesmente fazer o bem por amar? Então esse primeiro tópico, ele nos fala a respeito disso, sobre essa vida futura, sobre esse reino de amor e de paz que Jesus promete àqueles que seguem os mandamentos de Deus, aqueles que são cristãos, não apenas por palavras, mas aqueles que praticam o cristianismo, que praticam o amor ao próximo na prática, literalmente. Então, dando continuidade, Jesus, mediante todas as dificuldades que ele enfrentou quando ele esteve conosco aqui na Terra, em carne, encarnado, ele em nenhum momento nas suas falas ele demonstra medo. Então, ele veio nos dar de testemunho muitos ensinamentos, e um deles é a fé. Ele sempre tem essa fé, e ele nos mostra o quanto que essa sua fé é sólida, e nos diz que é para esse mundo de paz, de amor, de justiça que ele retornará quando a sua vida aqui findar, quando a sua passagem terrestre encerrar. Então, por que esses ensinamentos a respeito da vida futura não foram esclarecidos há mais tempo, visto que Jesus esteve na Terra há mais de 2000 anos? Por que não nos foi revelado tudo? Porque nem tudo nos é possível a compreensão. Ou seja, porque nós não somos capazes de compreender tudo. Observemos como exemplo as parábolas que estão aí há mais de 2000 anos, acessíveis a nós, e até hoje nós muitas vezes não conseguimos compreendê-las. Então, esse conhecimento acerca da vida futura, ele é muito, como é que eu posso dizer, de certa forma, muito vazio se você olha sem esse olhar da doutrina espírita. Ela vem nos mostrar que a vida espiritual existe, ela vem nos mostrar que a vida espiritual, essa vida que nós temos quando estamos sem o corpo físico, é resultado das nossas ações, boas ou ruins. Ela vem nos mostrar mais à frente que tudo depende do nosso pensamento, Nós produzimos o bem e o mal dentro de nós. E esse bem e mal que nós produzimos, ele nos acompanha além da vida corporal.
No próximo tópico, intitulado de A Realeza de Jesus, nós continuamos falando a respeito da vida futura, a respeito do sentimento que Jesus nos passou sobre a fé, sobre a certeza que o seu reino e que a felicidade verdadeira não se encontra aqui na terra, mas no seu reino, destinado a todos aqueles que seguem os preceitos, que seguem fielmente. Quando eu falo fielmente, eu digo seguir e praticar o Evangelho, os seus ensinamentos de coração, e não um amor simulado ou um sentimento simulado. O que Jesus nos passa é a verdade no seu coração, a verdade nas suas palavras, e tudo isso nós podemos compreender através do estudo do Espiritismo, através do estudo da doutrina espírita, compreendendo que o plano espiritual, que o mundo espiritual, ele é um reflexo que nós somos aqui na Terra, enquanto estamos em posse do nosso corpo físico. E como eu já havia dito anteriormente, as nossas boas, as nossas más ações, o nosso comportamento, ele nos acompanha na vida espiritual. E nesse tópico, Jesus afirma que a realeza terrestre acaba com a vida física, né? E a realeza moral governa ainda, sobretudo depois da morte. O que é que nós queremos mostrar com a leitura desse trecho? Jesus nos diz que a realeza terrestre, ela nada tem valor no mundo espiritual. O fato de você ser um rei, um príncipe, um multimilionário, uma pessoa famosa, isso no mundo espiritual não tem valor algum. Os nossos títulos, os nossos cargos, tudo isso ficará aqui e será deixado para trás. Então, o que eu vou levar daqui? O Evangelho nos diz que é muito importante que nós sejamos mais ricos na partida do que na chegada. Mas o que é que isso significa? Que nós saiamos, desse plano físico no qual estamos aqui hoje, muito mais ricos dos bens que o dinheiro não pode comprar e dos tesouros que a traça não pode corroer. Tesouros esses como o amor, como a prática da caridade, como você procurar ser útil, seja em qual momento for da sua vida, a oportunidade de você utilizar os talentos que Deus deu a você e ser útil para alguém. Todos nós podemos ser úteis de alguma forma. Então, reflita e pense de que forma você pode ser útil a outras pessoas, de que forma você pode ser útil à sua família, às pessoas que convivem com você no seu trabalho, de que forma você pode ajudar também uma pessoa que você não conhece, simplesmente pelo sentimento de amor fraternal que Jesus nos ensinou, a prática do amor sem distinção de crença, de cor, de etnia, seja o que for. Então, Jesus nos mostra isso, que a realeza moral, a grandeza moral, ela nos acompanha além da morte, mas a grandeza terrestre, a realeza terrestre, ela se rompe nesse momento em que o nosso corpo físico não tem mais vida e que o véu se descortina e que nós vemos realmente o que nós fizemos e que nós não conseguiremos mentir para ninguém. Nós não vamos conseguir dissimular sentimentos e nem pensamentos no plano espiritual. O próximo item, intitulado de ponto de vista, ele nos diz o seguinte, que a vida corporal não é mais que uma passagem. É como se fosse uma curta estação em um país. O Evangelho usa como exemplo que cada encarnação
cada vida que nós possuímos é como se fosse uma viagem, como se fosse uma parada em cada estação. E quando nós viajamos para algum lugar, é uma oportunidade de agregar cultura. Se eu viajo para outro país, eu tenho a oportunidade de conhecer novas pessoas, novas culturas, tradições, e eu só vou levar para essa viagem o que vai me ser útil lá. Se é um país frio, eu vou levar roupas apropriadas ao frio. Se é um país tropical, quente, eu vou levar roupas apropriadas para usar no calor. Então, nesse viés, nós observamos que a encarnação, a nossa vida, ela também é como uma viagem, que parece longa, mas não é tão longa assim, e que nós daqui devemos levar somente o necessário, né? Dando continuidade, o capítulo nos diz mais uma coisa, que as vicissitudes e as tribulações, ou seja, as dificuldades que nós encontramos na vida, são mais incidentes que recebemos com paciência, porque não se sabe senão onde e como elas aconteceram ou quando irão acabar. Em síntese, o que isso quer dizer? Que quando nós vivemos sabendo, tendo a certeza que realmente existe essa vida futura, e se eu estou sendo injustiçado, se eu estou tendo alguma dificuldade, que eu preciso passar por essa provação, por essa ou por aquela dificuldade, e que estão sendo injustos comigo, mas a justiça de Deus é que resolverá, eu não vou sofrer tanto, né? Como Jesus disse, o jugo com Jesus, que são as dificuldades com Ele, são mais leves. As dificuldades que nós passamos nessa existência são programadas para acontecer, e algumas não programadas são simplesmente resultados da lei de causa e de efeito, consequência de atos que nós cometemos ou em outra encarnação ou nesta mesma. Às vezes, quando nós falamos das dificuldades da vida futura, costuma-se pensar que hoje algum problema que nós temos seja resultado de ações em outra existência, em outra vida, sendo que muitas coisas que acontecem são resultado dessa lei de causa e efeito dessa existência. Um exemplo que nós podemos citar é a educação que nós temos, digamos, com os nossos filhos. É um exemplo. Se eu não dou uma boa educação para o meu filho no sentido de valores morais, respeito, amor, dignidade, se eu não dou esses valores, se eu não tento ensinar esses valores ao meu filho enquanto ele criança, eu não posso conseguir ter um filho adulto com os valores que eu não dei. Então, as dificuldades que esse filho vai ter, o qual eu posso sim ser corresponsável ou não, porque tudo depende da lei de livre-arbítrio, né? A lei de livre-arbítrio, de nós auxiliarmos à medida que tivermos forças. Lembrando que Deus está sempre conosco nos momentos de provações difíceis. Cabe a nós acreditar nesse amparo, acreditar nesse auxílio, nesse amor, na misericórdia do Pai. Então, dentro do contexto desse exemplo que eu dei, muitos dos problemas que nós temos, que nós enfrentamos, são resultados sim da lei de causa e efeito, talvez não de outrora, não de outras encarnações, mas destas mesmas. Mas desta mesma. Dando continuidade, o tópico que fala a respeito do ponto de vista nos diz o seguinte, que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. O que nós queremos dizer com isso? A respeito dos bens terrestres,
É errado eu trabalhar? É errado eu usufruir dos bens que eu possuo? Não, não é errado. Jesus não condena isso. Até mesmo porque as riquezas materiais, a fortuna, são formas de crescimento intelectual do homem inteligente na Terra, são formas de desenvolvimento da ciência, de desbravamento do globo. Então, não se deve observar a coisa, o objeto, mas o uso que se faz desse objeto. De que forma eu estou utilizando esses bens terrestres? De que forma eu estou utilizando esses bens para ajudar o meu próximo? Eu estou sendo caridosa? Será que o meu dinheiro, será que o que eu possuo é só para mim? Ou tem um pouquinho que é do meu supérfluo? Às vezes o nosso supérfluo é a necessidade de alguém. Será que eu posso ajudar o próximo de alguma forma? Mas eu não tenho dinheiro, então eu não posso ajudar. Não. Aí é que está o engano. Muitas vezes nós relacionamos o auxílio somente a coisas materiais, somente a bens palpáveis, o que não acontece, né? Às vezes a ajuda, a caridade, que não é material, que nós chamamos de caridade moral, ela é muito mais útil do que a caridade material. Às vezes, uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, um afago que você tem para com alguém que está precisando é muito mais gratificante e muito mais bem visto aos olhos de Deus do que se você tirar do seu bolso algo que esteja sobrando, que não fará nem falta e que não será nenhum esforço. Então, outro exemplo dentro desse tópico, o ponto de vista é que o Evangelho diz o seguinte: aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra os seus pensamentos somente sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O que esse exemplo quer nos dizer? Que quando eu me apego tão somente aos sentimentos, às pessoas, aos bens ligados à terra, sem vislumbrar, sem acreditar nessa vida futura, sem ter a fé na justiça de Deus, para seguir amando, perdoando, é como esse exemplo do homem que perdeu uma pequena soma, mas que como ele tem muito não faz diferença, e desse homem que tinha uma pequena soma, mas essa pequena soma era o seu tudo. Então, quando eu tenho apego a tudo isso, sem acreditar que tudo isso é passageiro, no dia que ocorreu o desenlace, ou seja, no dia que eu não utilizar mais esse corpo físico, o desespero vai tomar conta do meu ser, do meu pensamento, porque é como viver em algo vazio, é como viver sem esperança no futuro, nas promessas de Jesus, que prometeu o seu reino a todos aqueles que seguissem os seus mandamentos. Então, o último tópico nos fala sobre a realeza terrestre, que é mais uma reflexão sobre a realeza, que a realeza moral, ela prevalece além do corpo físico. E a realeza terrestre, ela se rompe, ela finda quando os laços do corpo físico são quebrados. Ou seja, quando essa vida que hoje nós a possuímos chegar ao fim, a realeza, quando é ligada apenas ao mundo terrestre, ela chega ao fim também. Da mesma forma como os bens materiais, que às vezes nós nos preocupamos tanto em acumulá-los, sem lembrar de
algo maior, sem lembrar do que podemos viver e levar daqui. Torno a dizer, é errado eu trabalhar, é errado eu usufruir dos bens terrestres, não é errado. Mas o apego, como o Evangelho ensina, a utilização de tudo em excesso é o que nos faz mal. A utilização desses bens em excesso para saciar apenas as minhas vontades, apenas os meus desejos, já não é correto. Aí já é egoísmo, já é vaidade. Eu vislumbrar apenas o eu, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso, o que me dá conforto, que me dá muito conforto. Mas em nenhum momento eu parar para pensar que o meu supérfluo, algo que eu estou utilizando, que não é tão importante, pode ser muito importante para alguém, né? A comida que hoje eu posso jogar fora, talvez seja comida que alguém não pôde comer porque não tinha em casa. O amor que eu não estou dando hoje para minha família, talvez seja uma oportunidade perdida de uma encarnação inteira, né? Lembrando que a nossa família é um compromisso espiritual. Como eu li na mensagem, antes de iniciar a explanação a respeito do capítulo 2, os laços do amor não se quebram. Eles perpetuam e eles continuam fortes no universo, né? Aí na eternidade. Então, como estão os nossos laços afetivos? Como nós estamos construindo? Como é a realeza que nós estamos construindo enquanto aqui encarnados no planeta Terra? Será que a realeza que nós estamos visando é apenas a realeza que vai ter fim quando esse corpo físico não tiver mais utilidade, quando encerrar o meu tempo por aqui? Ou eu vou levar alguma coisa na minha bagagem? O que eu estou colocando na minha bagagem? Vamos refletir a respeito dessa bagagem, do que nós estamos levando, dessa passagem que parece longa, mas não é. A vida é como um sopro. Às vezes nós pensamos que temos muito tempo e quando nós olhamos para trás, o tempo já está acabando. Então tudo é muito rápido. Que nós saibamos aproveitar melhor essas oportunidades de amar, de acolher, a oportunidade de ser útil a todos aqueles que precisam do nosso apoio, não só na nossa família consanguínea, mas na nossa família universal, que em suma foi o que Jesus mais pregou na sua existência terrestre, que nós somos família universal, que o amor necessita ser fraternal, que esse amor ele não deve ser dado somente ao X e ao Y porque eles me amam, mas ele que tem que ser distribuído assim como Jesus fez por nós, amando a todos indistintamente, sem olhar de onde veio ou para onde foi, ou o que fez ou deixou de fazer. Então a reflexão que nós deixamos hoje para vocês é essa, de observar o que nós estamos colocando na nossa bagagem para levar no dia que esse plano terrestre, enquanto nós estamos encarnados, chegar ao fim, e como nós estamos sustentando as nossas angústias, as nossas dificuldades, que aprendamos a sustentar a nossa fé. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos desampara. Jesus nunca nos desamparou e nos enviou o Consolador prometido para consolar as nossas angústias e as nossas dificuldades. De já eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar nas suas casas falando do Evangelho. Agradeço pela oportunidade. A todos que gostaram dessa palestra, eu peço que nos ajudem no nosso trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, que vocês possam curtir,
se inscrever no canal, e aos que tiverem interesse, nós temos diversos vídeos com outras temáticas no nosso canal. Agora nós vamos fazer a prece final e a seguir, se você não tiver pegado ainda sua água, você pode dar uma pausa no vídeo e pegar a sua água para aguardar o passe virtual, certo? Então, nesse momento, agradecemos a Deus a oportunidade bendita da vida, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez encarnados, aprendendo, diante de todas as dificuldades, diante de todas as vicissitudes, que os laços do amor, da harmonia e da paz permaneçam unidos em nossos lares. Que Maria de Nazaré derrame sobre cada lar, sobre cada um de nós, um bálsamo de paz, de harmonia e de muita luz. Estejam conosco hoje e sempre, meus irmãos. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces,
Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.